E agora, em fevereiro, nós temos sempre um palestrante que vai discutir ou suas experiências práticas ou discussões teóricas sobre a área do ensino de ciências, né? Então, para nossa felicidade, esse mês de fevereiro, o professor Brilhante aceitou o convite, né? E vai fazer uma discussão muito importante para quem pesquisa na área, para quem ainda não pesquisa, mas está se interessando pela área. Então, esperamos que seja muito. Eu vou aqui falar um pouquinho do professor Brilhante, antes de passar a palavra para ele, né? Brilhante, que é como nós chamamos, né, nós conversamos, né, informalmente, né, já que temos um laço de amizade no grupo de pesquisa, mas é o nosso professor Raimundo Nonato Brilhante de Alencar, muito conhecido na cidade. Quem não conhece o Brilhante, né? Professor e músico da área mesmo, das artes e da educação. O professor Brilhante, que é mestre em Educação e Ensino de Ciências pela UEA, ele é pós-graduado em Coordenação Pedagógica pela UFAM, pós-graduado em Educação Infantil pela UFAM e graduado em Pedagogia Empresarial pela UBRA, né? Atualmente é pedagogo da Secretaria Municipal de Educação e também é professor colaborador da nossa UEA, né, em cursos modulares, em cursos especiais, etc. Tem experiência na área de educação infantil, musicalização infantil, né, que é muito interessante, ele sabe disso, mídias e ensino à distância para crianças pequenas, coordenação pedagógica, ensino de ciências, etc, etc, etc. Ele é membro da Abrapec e também membro colaborador da Base Nacional Comum Curricular da CEMED Manaus, né, professor formador do PENAI, ou seja, o professor Brilhante dispensa comentários, né? E é por isso que ele está aqui conosco, e nós nos sentimos muito honrados de tê-lo no nosso grupo de pesquisa, né? Contribuindo de todas as maneiras possíveis, desde a época do nosso querido e saudoso Terão, nosso fundador, que sempre está lembrado, sempre está nos nossos pensamentos, né? Então é isso. No mais é isso, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Washington Almeida, né? Eu sou o líder do GPCF atual. No mais é isso, Brilhante. Você mesmo quer fazer, colocar o material? Fica à vontade aí. A palavra é tua, meu amigo. Tá, bacana, valendo. Gente querida, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, professor Washington, caboclo querido, que nos trouxe esse convite. E está aqui, né? Nós aceitamos para a gente poder compartilhar algumas ideias. Como diz a Alexandra, olá, maninho e maninha, direto do meu Tapiri, direto do nosso Tapiri. Nós vamos falar um pouco sobre crianças, né? Crianças com e para as crianças. Aí só me confirmem se vocês conseguem visualizar a tela de Agora, apresentação. Brilhante, o Saulo. Hein, Brilhante? Saulinho. Quem entrou na sala foi o Saulo. O Saulo, nosso vice-líder também, parceiro, né? Brilhante saiu a apresentação. Não, eu parei só para o Saulinho dar uma boa noite, que Tá, vice-líder, maravilha. né? Senão depois ele dá uma canetada e lá vai, né? Pô, Exatamente. aí Mas porque... o Saulo é maravilhoso. Tudo bom, Saulinho? Me desculpe, eu não ouvi nada. Meu fone falhou agora que eu consegui entrar. Então é isso, Saulinho. Dá uma palavrinha pessoal aqui que está presente, né? O Saulo, como eu falei, é nosso vice-líder. E vamos passar a bola para o Raimundo, já já. Então, rapidamente. Pessoal, sejam bem-vindos todos. Estamos felizes aqui pela nossa reunião. Estamos iniciando o ano. E o grande valor, justamente, de nós tratarmos de temas ligados à educação, a nossa casa, aí, a Escola Normal Superior, educação infantil, séries iniciais. E nada melhor do que, justamente, o nosso professor Brilhante vai estar trazendo essa grande contribuição para poder falar sobre as atividades, não somente enquanto pesquisa, mas o maravilhamento das artes e como é que nós trazemos essa contribuição de fazer uma educação numa perspectiva integral, envolvendo todo ser humano, não somente os conhecimentos de ciência, matemática e língua portuguesa.
Eu espero que com essa abertura, essa entrada que estamos fazendo aqui, a lá brilhante, né, com violão e tudo, a gente possa ter a educação com aquelas palavras do Paulo Freire, né? Ser um ato amoroso. E assim fazer ensino, assim fazer pesquisa, assim fazer extensão, e assim contribuir para a sociedade, entendendo que a educação ela só é o processo que introduz. A gente vai continuar trabalhando nessa perspectiva, tá? Então, Brilhante, uma excelente atividade, palestra, e a gente está aqui para aprender com você. Obrigado, Saulinho. Obrigado, companheiros e companheiras. Vamos aprender juntos, então, que vai ser uma benção. Espero poder contribuir com mais essa temática, né? Essa temática que nós vamos tratar um pouco sobre as artes. Mas antes da apresentação, eu trouxe uma canção, só como prelúdio, que eu acho que todos vocês já ouviram essa canção do Toquinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, grifo nosso, porque banheiro não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque banheiro não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aí, né? Olha, professor Oste, gente querida, esse Meet está todo atualizado, né? Que agora ele sai as palminhas aqui. Eu achando que estava tocando só para o computador e já encheu aqui de palminha, chega a sair me arrupiando toda. Mas, enfim, o microfone está desligado, professor Oster. Ah, tá. Não, estou dizendo que nada melhor do que a gente começar com música, né, Brilhante? Isso é maravilhoso. Verdade. Verdade, obrigado. Pessoal, então, eu comecei com essa canção do Toquinhos, né? A Casa. E há quem diga, na sua interpretação, que essa famosa casa era o útero, né? A barriga onde a criança, todos nós, né, já vivemos, e quem sabe eu não posso até me atrever a falar que convivemos também dentro da barriga da nossa mãe, né? E isso é algo assim bem interessante, porque parte do afeto, né, parte da convivência começa desde lá da vida uterina. Tanto que, às vezes, quando o pai e a mãe falam, alguém que a criança tem tanto afeto, tem tanta estima desde a barriga, já existem determinadas reações, né? E por isso que eu trouxe essa canção, que eu gosto, é bem interessante. E a nossa temática de hoje é a arte na educação infantil, a multiplicidade para o ensino das ciências. Eu sou o professor Raimundo Brilhante, eu sou pedagogo num Centro Municipal de Educação Infantil, ali no Manoa, e nós trabalhamos com cerca de, acho que 500 e poucas crianças.
e a crianças de 4 e 5 anos. Eu vou explicar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre essa trajetória, onde um centro... Brilhante, Sim. Dá um F5 aí para ver se a gente amplia, pega a tela toda, fica cheia. Então, eu estava falando sobre nós trabalhamos ali no Manoa, né, com cerca de 500 e poucas crianças, né, e são crianças de 4 e 5 anos. Trabalhamos em um Centro Municipal de Educação Infantil, não é uma escola. Eu vou já explicar por causa disso. Por isso que está aqui o logo da Prefeitura e o nosso do GEFCENF. Para quem está pela primeira vez na reunião, nós queremos desejar boas-vindas a você, ou para você que clicou na nossa página no YouTube, conseguiu ver essa apresentação. Esse GEFCENF aqui em cima é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências em Espaços Não Formais. Então, essa é uma apresentação de uma das nossas reuniões, tratando sobre essa temática principal, que é a educação infantil, que nós vamos estar falando hoje. E esse vai ser um tempo em que nós vamos estar estudando, mas ao mesmo tempo compartilhando. E o nosso objetivo hoje é poder discutir, né, as diferentes abordagens das artes na educação infantil como elementos para uma aprendizagem importante. Por que eu não trouxe significativa, né? Porque não necessariamente eu vou trabalhar a aprendizagem significativa, mas a questão da aprendizagem ou do aprendizado, conforme Vygotsky diz que são expressões semelhantes, né? Então, nós vamos estar discutindo um pouco sobre essa aprendizagem importante para a criança pequena. Eu quero, antes de tudo, falar sobre duas pessoas que compartilham sabedoria, o tempo e a multiplicação de coisas boas para um mundo melhor. E eu começo aqui falando sobre, do meu lado direito, essa imagem do professor Dr. Fatim Teran, e grande parte do que eu vou estar apresentando aqui sobre o ensino das ciências, dos espaços não formais e sobre crianças, tem a ver com o Teran e com a professora Sara Acres do Vale. Ela é uma educadora infantil, ela foi uma das minhas diretoras e tornou-se uma grande amiga e uma grande mestra. A Sara é uma mulher iluminada que entende muito sobre crianças típicas e atípicas, e eu trago no início dessa palestra a homenagem a esses dois seres iluminados. Sendo o Teran que vive em nossas memórias, e a Sara que ainda está aqui por essa terra, e pessoas iluminadas devem sempre ser lembradas. Mas vamos alinhar, né, as ideias. Se a gente vai falar sobre educação infantil, eu queria trazer alguns parâmetros, antes da gente falar sobre arte, para a gente entender um pouco sobre a educação infantil. E eu quero mencionar aqui no canto, a Jane Massey, é uma ilustradora que realiza ilustrações sobre crianças pequenas, não necessariamente crianças pequenas, mas sobre o universo infantil. E nós vamos apresentar várias imagens com todos os direitos reservados para Jane. Enfim, o que é educação infantil? A educação infantil, agora desde 2013, saiu a Lei 12.796, e também as diretrizes, ela traz um ponto das diretrizes curriculares nacionais de 2009, assim como também o currículo estadual, municipal, os currículos escolares municipais, que abordam sobre
um conceito de educação infantil. A educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. E aqui, ela fecha uma pequena explicação sobre o que é esse desenvolvimento integral. Então, esse desenvolvimento integral tem a ver com os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Isso é, a educação infantil, ela não necessariamente ela traz um processo de escolarização, mas ela traz um processo de vivências e convivências. E nessa educação infantil, ela é oferecida em espaços chamados de pré-escola. Aqui em Manaus, quem oferece a educação infantil pública é a Prefeitura de Manaus. Então, sempre nos locais onde estão matriculados crianças de 4 e 5 anos, você vai ver escrito Centro Municipal de Educação Infantil. Mas, não sei se vocês notaram, eu trouxe uma imagem aqui que nós trabalhamos, acho que no ano passado, isso é uma imagem de uma criança, não estava identificado, mas é uma imagem de uma criança quando trabalhamos o folclore. E, inclusive, nessa imagem, ela traz o desenho do Saci Pererê, com os elementos do fumo, né? E com a sua carapaça aqui. Eu trago aqui essa imagem porque foi uma tradução muito interessante dessa criança, da educação infantil, uma criança de 5 anos. Quando se fala em crianças, é preciso a gente conceituar aquilo que essa DCNE aqui significa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Isso é, até 2009, quando começou a partir uma questão mais mandatória e obrigatória a respeito das crianças de 4 e 5 anos, que são chamadas, segundo a lei, de crianças pequenas. E nesse conceito diz que a criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, valor tão importante para cada ser humano. Então, nesse conceito das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, traz não um sujeito em miniatura, como Rousseau já mencionou no passado, né? Mas as diretrizes traz um sujeito histórico. Isso é, quando as crianças chegam lá no Centro Municipal de Educação Infantil, ela já traz uma boa parte de histórias que ela convive e interage com a sua família, né? E aí, a partir dessas histórias das crianças, nós conseguimos ir traduzindo para processos de aprendizagem. A educação infantil ela tem uma tríade fundamental. Então, aqui já aqui no rodapé, antes de você olhar para esse esquema, essas mesmas diretrizes, a BNCC, lá de 2017, e agora os referenciais curriculares para a educação infantil de 19 e 20, fala que, reconhecendo a criança enquanto sujeito de direito e protagonista de suas interações. O currículo na educação infantil considera em sua organização pedagógica as interações e brincadeiras,
como eixos condutores das práticas pedagógicas, o cuidado como algo inseparável, indissociável ao processo educativo. Então, para se trabalhar com crianças pequenas, essas crianças de 0 a 5 anos, porque como eu estou falando sobre a educação infantil, antes da educação infantil ainda existe a creche, que é de 0 a 3 anos, mas é algo que eu não vou tratar aqui, eu vou estar tratando mais sobre as crianças de 4 e 5 anos. E nessa base existe o educar, uma educação que as diretrizes mencionam que começa lá da família. Então, hoje nós estamos vivendo, hoje que eu digo é que já faz um tempo, né, que nós estamos vivendo esse desalinhamento familiar, onde que a família espera muito que a escola realize esse processo educativo, enquanto que o processo educativo ele começa desde a família, os princípios, as ações, então vem de lá da família, né? Então, na educação infantil, essa tríade temos o educar, o cuidar, e nesse cuidar da educação infantil, ele vai muito além do que o cuidar físico, as questões da asepsia, porque na educação infantil, acreditem vocês, algumas crianças ainda estão aprendendo a respeito do seu corpo, algumas delas ainda não foram desfraldadas, né? Ainda fazem xixi na roupinha, né? Às vezes ainda fazem cocô na roupinha. Então, todo esse cuidado com os educadores que os educadores de referência na educação infantil precisam ter, né? Então, tem o educar, o cuidar e o brincar. Esse brincar, ele também é uma das bases, e aí vem a questão que até tem um livro chamado Brincadeira é Coisa Séria, né? Então, ele também é uma das bases da educação infantil. Quando uma criança, e muitas vezes nós partimos de situações em que a criança é filho ou filha única, e ela, a partir da educação infantil, ela passa a ter contato com outras crianças, e ela passa a ter interações com outras crianças, com outros adultos, que são os professores. Então, é muito importante a gente lembrar sobre essa tríade da educação infantil, que parte do educar, cuidar e do brincar. Mas, assim, a gente sempre... E eu lembro que quando a gente, no grupo de pesquisa, acho que o Saulinho deve lembrar, em 1900 era Cid Almeida, lá por 2013, o Teran sempre perguntava, né? Mas, sim, qual é o conteúdo que a gente trabalha na educação infantil? O que a gente vai dar, o que a gente vai ensinar sobre ciências na educação infantil? Então, na educação infantil, eu trago aqui um parecer de 2009, é o parecer 20, que quando ele traz aquilo que vai ser tratado na educação infantil, o currículo da educação infantil, para a gente pensar no ensino das ciências, para a gente pensar nas artes, o currículo da educação infantil é um conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover esse desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. É importante trazer essa questão de que quando essas crianças passam a frequentar a educação infantil, eles têm a base da família, né,
o primeiro contato, o único contato que eles vão ter é com a família, e depois, salvo algumas situações com alguns primos, né, alguns parentes mais próximos da idade, e ao chegar na educação infantil, eles passam a ter uma ampliação de mundo, né? Eles passam a ter novas convivências. E eu trago aqui para essa questão imagética, esse é um dos espaços do hall lá do CEMEI. Está ali minha careca lá atrás aparecendo, olha. E aqui na frente estava tendo uma apresentação de outras crianças. E olha só, quanta convivência, né? Isso aqui é só um pedacinho, uma parte das nossas crianças lá do CEMEI. Então, fazendo um resumo, tem conteúdo na educação infantil. Então, as diretrizes e o currículo nacional diz que não tem conteúdo, mas vai ter temáticas para serem trabalhadas. Então, fazendo um resumo do que nós falamos até agora, a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Então, é muito popular nós pensarmos na educação básica como o ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, né? Sexto ao nono, ensino médio, e assim vai. E eu e o Teran, com base nessas diretrizes, nós trabalhamos num dos nossos livros, mencionando o que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Criança não é aluno. Então, na educação infantil, nós não tratamos com aluno, né? Você pode até encontrar pessoas na educação infantil que chame a criança de aluno. O aluno é aquele sem luz. A criança na educação infantil é um ser iluminado, né? Então, depois que a gente estraga, né, professor? Depois tem uma amiga querida, a professora doutora Ierecê, que ela falava sempre que quando a criança ia para a escola, ela mudava demais também. A Jussará também, lá do La Salle, falava demais também sobre isso daí, né? Então, a criança ela não é um aluno, ela não é um ser sem luz, ela é um ser de luz que está ali trabalhando, aprendendo conosco, né? Aprendendo e nos ensinando. Por isso que a gente não pode pensar na criança só como um ser que aprende, mas um ser que ensina também. Na educação infantil, aquilo que popularmente chamamos de sala de aula é chamado de salas de referências. Então, cada espaço, as salas de referência, existem os espaços educativos, né? Por exemplo, aquele hall que eu mostrei no slide anterior, ele é um espaço educativo. O jardim é um espaço educativo, né? A quadra é um espaço educativo. A professora, ela não é só uma professora na educação infantil, ela é uma professora de referência. E olha que feio, eu não coloquei aqui o pedagogo, né? O pedagogo é um pedagogo de referência. Então, todos esses são pontos, são parte do processo de aprendizado das crianças. Então, é muito interessante que o currículo escolar municipal, ele aponta que o ambiente educativo, isso aquele ambiente em que nós vamos desenvolver as atividades com as crianças, parte de seja muito importante para que ele seja um ambiente organizado. Ele deve ser pensado como algo que seja acolhedor para as crianças. No início do ano, todo ano, pessoal, é bem interessante. Eu acho que dá uns 50 artigos você fazer uma observação participante nos primeiros dias de fevereiro
desde a porta do Centro Municipal de Educação Infantil, onde as crianças são recebidas, as crianças de 4 e 5 anos são recebidas. Por que eu acho interessante? Porque existem crianças que, quando os pais entram, deixam a criança na sala, porque nos primeiros dias eles vão até a sala e entrega para a professora a criança, e às vezes o pai sai chorando. E tem outros que só de entrar na porta, parece aquele gato, sabe, que se segura nas portas, e a criança não quer entrar de jeito nenhum, porque é um ambiente estranho, é um novo ambiente, né? Então é um chororô, né, que acontece por causa do quê? Do novo, né? E por que não falar da insegurança? Então, normalmente, nós, educadores de referência na educação infantil, nós buscamos sempre trazer um ambiente acolhedor, um local que seja prazeroso para essas crianças, né? Então, até agregar todas as crianças na sala de referência, para depois acontecer as brincadeiras, as interações, é um chororô que até quem não tem vontade de chorar começa a chorar, mas depois que os pais vão, aí as professoras começam a interagir com as crianças, e tem professora, gente, que elas, eu acho que só não tem asa quem não vê, sabe? Porque quando a professora dá bom dia, parece que as crianças já sentem a paz celestial, sabe? Não sei, não sei que existe, mas é algo assim bem interessante, sabe? Essa paz que a professora de referência traz para as crianças na educação infantil. Falando sobre ambientes, eu trago aqui a Leila, né, a Leila Gonzaga e o Teran. Desde 2013, eles falam que os espaços não formais de aprendizagem, eles apresentam como uma oportunidade de aproximação da criança com a natureza, como o caminho para um aprendizado significativo em ciências, uma vez que eles oportunam e instigam a investigação e possibilitam o desenvolvimento de curiosidade. Por que eu trouxe aqui esse pedaço aqui da Gonzaga e do Teran a respeito dos espaços não formais? Porque há vezes em que as crianças, sempre trabalhando com as professoras, né, sempre participando daquele mesmo ambiente da sala de referência, do hall, e às vezes sempre dentro daquele espaço circunscrito, né, ela vai se acostumando, né? E quando surgem os espaços não formais, que podem ser, por exemplo, nós temos lá perto do nosso CEMEI, bem ao lado, um campo de futebol enorme, que é o campo do Manoa. Então, quando a gente leva as crianças para lá para desenvolver atividades com elas, né, é interessante como é um campo amplo, né, é um campo que ele é fechado, ele é de areia. Primeira reação que as crianças fazem é correr, mas correm, que é uma diversão, né? Então, esses ambientes são super significativos para as crianças, né? Eu trago aqui também uma nota, né, da papisa da educação infantil, a Kishimoto, que ela fala assim sobre que é tão importante, né, ter esses ambientes naturais no espaço educativo, né, nos espaços educativos, desde lá do Centro de Educação Infantil, né, porque às vezes nossas escolas, grande parte das nossas escolas e dos nossos centros municipais são prédios onde a criança, como aparece essa imagem, não vê um verde sequer, né? Então, a Kishimoto traz essa questão que a falta de materiais típicos da fauna, da flora, como folhas, galhos,
Então, é tão importante para enriquecer, né, o processo de aprendizado, de convivência, de desenvolvimento das crianças. E a ausência disso acaba sendo empobrecido, né? Então, nesses espaços de trabalho na educação infantil, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que tem os espaços abertos, né, como aqui um espaço super aberto, né, espaços parcialmente circunscritos, né, e os espaços fechadinhos. Os circunscritos seriam aqueles cantinhos, né. Nesse caso aqui, olha, na sala, né, foi feito, né, um espaçozinho aqui para as crianças brincarem, tem um telefone, né, a famosa brincadeira de casinha, né. E quando se trabalha na educação infantil, geralmente ocorre os trabalhos a partir de um grupo maior, né, de um grande grupo, que no geral envolve todas as crianças, onde ocorre as rodinhas de conversa, né. Depois, nas salas de referência, elas sempre são organizadas como essa imagem do meio aqui. As mesinhas são organizadas assim por grupos menores, né? Mas existem muitos casos do trabalho individual, como nesse caso aqui, lá no CEMEI, a professora de referência estava trabalhando a coordenação espacial, isso é, a criança andar dentro desse espaço da linha verde. Isso daqui que, como nós adultos, né, às vezes não conseguimos andar em linha reta, né? Então, a questão do trabalho na educação infantil, a partir dos espaços, ele perpassa sobre essas questões dos agrupamentos, né? Aqui nós trazemos algumas possibilidades, né, de trabalhos nas salas de referência, né, onde o professor pode tornar o espaço ainda mais desafiador, né? Então, o trabalho na educação infantil, e quem sonha trabalhar com as crianças é algo assim bem bacana, bem encantador, e esse trabalho é indispensável que os professores de referência trabalhem a partir de um planejamento, né? Então, esse planejamento é indispensável, porque você vai lidar com crianças cheias de energias, com muitas atividades e com muitas hiperatividades. Nesse momento, no ensino municipal, nós estamos recebendo muitas crianças atípicas, então, grande parte do contato com essas crianças atípicas são questões que nós nunca víamos antes sabido como lidar, né, com as crianças, porque principalmente quando se trata de espectros, né? O nome já diz, né? Cada espectro é uma situação, né? Tem um caminho. Então, grande parte das crianças atípicas nós aprendemos muito com os pais. Então, existem pais assim que são iluminados, né? Eles ensinam como a criança se comporta, e a partir de então, lá no nosso centro municipal, nós buscamos trabalhar aprendizagens que venham valer para essas crianças, né? Então, aqui são algumas questões, né, sobre o planejamento, o ambiente, que é muito importante. A questão de ouvir as crianças é muito importante, mas quando o educador de referência, a educadora de referência, ela precisa ter as questões bem definidas, porque quando não se sabe o que se faz na sala de referência,
essa audição acaba parecendo que ninguém está te ouvindo mais, então é muito importante que se trabalhe com objetivos e que se saiba também trabalhar com o que nós chamamos de freio inibitório. Não sei se você lembra, os mais coroas devem lembrar daquela que a gente fazia antes da queimada. Atenção, concentração, vai começar, já começou. Aí todo mundo, quando tu bate, usa a fala e as palmas, né? Aí esse freio inibitório é bem bacana, que chama a atenção das crianças, né? Então, quando se pensa em ambiente, é importante mesmo que seja um ambiente de segurança, que ouça as crianças como base para o trabalho na educação infantil. Falei de ambiente, né? E falamos um pouquinho sobre o currículo. E agora, existe na educação infantil, a partir desse currículo municipal, que ele é retirado parte lá da Base Nacional Comum Curricular, esses 5 campos de experiências. Então, nesses 5 campos de experiência, existem os campos que trabalham a convivência, existem os campos que trabalham o movimento, existem o campo que as professoras de referência trabalham com as crianças a fala. Por que trabalha? Por que eu estou usando essa expressão do trabalho? Porque é uma troca de experiências, tanto do professor que ora ensina, ora aprende, tanto da criança pequena, que ora aprende e ora ensina também. E existem crianças que chegam aos 4 anos lá com a gente, com uma fala muito atrasada para a idade, nem sei se eu gosto de usar essa expressão, porque parece que a gente está sempre rotulando, né? Não, eu vou retirar essa expressão, porque a gente está sempre padronizando, né, o ser humano, né? Se não andar com 1 ano e tal, está com problema, se não falar com 9 meses, não sei o quê. Mas, assim, o que acontece é que, às vezes, a criança chega falando pouco, né, aos 4 anos. E, a partir da convivência, ela acaba desenvolvendo muito mais essa fala, é lógico, porque nós trabalhamos aquela base, né, das interações por meio de brincadeiras, né? E aí ocorre mesmo essa questão do desenvolvimento. A questão dos espaços, do tempo. Eu destaco aqui uma ação que todos os dias... era para eu ter colocado o quadro aqui, né? Todos os dias tem a chamadinha, e na chamada tem a foto da criança e ao lado o nome da criança, escrito em letras bastão, que a gente chama também de letra de forma, né? Então, a criança vai lá e olha nessa chamadinha, né, o seu nome. Existe também um quadro do tempo, ela olha pela janela, né? E aí a professora pergunta, hoje está chovendo, hoje está sol, e muda também ali o tempo, né? E tem também aspectos, campos de experiência que trabalham os traços, os sons, a forma, né? Aqui está muito ligado, né, aos elementos sonoros, né? Então, nesses campos, como eu estava falando, o eu, o outro e o nós, que é o primeiro campo, trabalha a construção da identidade, né? Trata sobre a construção da identidade. Já no segundo, no segundo campo de experiência, existe o corpo, gesto e movimento, que vai estar tratando muito mais sobre a exploração do espaço, o conhecimento do corpo, né? Aquela dinâmica do cabeça, ombro, joelho e pé, né?
traços, sons, cores e formas, né? Já ressalta as diferentes manifestações artísticas e culturais. Escuta, fala e pensamento e imaginação, como eu já expliquei, né? Tirei mais tempo para isso. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, que vai trazer essa questão do hoje, do ontem, do amanhã, né? Então, nós já falamos sobre essa questão dos espaços. Esse é o campo em que eu falei agora há pouco para vocês, né? O CMEI fica para cá, para esse espaço. Esse é um campo onde a professora realizou uma atividade aqui embaixo da mangueira, tem uma rodinha de conversas, né? Ela cobriu aqui o chão, né? E fizeram um momento bem bacana, né? Então, na educação infantil, é um momento em que a gente pode trabalhar muito bem essa questão da alfabetização científica, né? Que a alfabetização científica nada mais é daquilo que nós já estivemos expondo, né? É a construção do sujeito, né? Daquilo que daquele conhecimento que a criança vem trazendo desde a sua casa, né? E ele vai sendo desenvolvido lá no CMEI. E aí, esse daqui é uma proposta de 2013, né? Que culmina também com esse currículo de 2019. O Chassot, né? Ele fala sobre a importância, né? E eu acho que parafraseia também o que Paulo Freire, né, fala sobre a importância dessa linguagem de mundo, né? A criança, quando ela olha ali pela janela, né, é parte dessa alfabetização científica, quando ela olha pela janela e ela vê que está chovendo, ou que está sol, ou que no ambiente da sala, mesmo com ar-condicionado, está muito calor, né, ou está frio demais, né? E a Rosemary Glantz, né, ela trata também sobre que é possibilitar para a criança esse contato com a natureza, com os elementos da fauna, da flora, faz parte desse desenvolvimento integral, né? Então, grande parte disso que eu estou falando e da proposta que da Secretaria Municipal de Educação está ligado às questões socio-interacionistas, né? Que o Vygotsky trouxe muito bem na sua teoria, que é uma questão construtivista, onde na teoria, essa teoria construtivista, ele pensou bastante sobre o indivíduo que ia passar por esse ambiente educativo que nós chamamos de escola, a importância dele passar pela escola, mas ter também intervenções pedagógicas, né? E que a partir das habilidades e conhecimentos disponíveis que as funções psicológicas, as funções humanas e psicológicas iriam sendo desenvolvidas e iam surgindo novos processos de aprendizado. Uma questão na educação infantil que nós tratamos bastante em cima dessa teoria vygotskiana, que a Sônia Oliveira ela menciona, a respeito da ação mediada pelo sujeito. Isso é aquele processo de experiência que a criança passa a ter na educação infantil. Isso é, nós falamos sobre que a criança é um sujeito histórico e de direito, então, quando ela chega na educação infantil, ela traz saberes atuais. A partir das mediações, dos processos de mediação que ocorre com outras crianças ou com a própria professora de referência, esse conhecimento que ela traz, a partir dessas mediações, torna-se um conhecimento potencial. Vou puxar aqui a sardinha a brasa para minha sardinha, não, para o tambaqui, né?
que sardinha tem muita espinha, é melhor frita, né? Então, puxando a brasa, quando a gente vai tratar sobre as abelhas, por exemplo, tem uma colega que deve estar aí no grupo, a Marnilda. Quando a gente tem um projeto, vou falar daqui a pouquinho sobre esse projeto. Quando a gente vai falar sobre as abelhas, a gente não começa falando sobre as abelhas. A gente começa falando sobre se conhece algum animal com asas. Grande parte dos animais com asas são os passarinhos, né? O urubu, né? O pombo, é muito comum do saber atual. E essa mediação que a gente vai fazendo, a gente vai levando até o conhecimento potencial, né? Aí conhece a mosca, a carapanã, o mosquito, até chegar nas abelhas. E, geralmente, quando chega-se nas abelhas, a criança pequena já pergunta, mas essa abelha pica, né? Essa abelha ferroa, né? E aí vai ser outro processo de mediação que nós vamos chegar até ao trabalho das abelhas indígenas ou das abelhas sem ferrão, né? Grande parte desse trabalho desenvolvido do professor de referência, do educador de referência nos espaços educativos no CEMEI, é muito importante que ele seja permeado com música, né? Eu fiz uma introdução aqui com vocês, né? E para vocês, antes de começar, e cantei uma música, né? Para poder introduzir a minha fala. Então, é muito importante que parte dessa mediação seja inserida a música também. Feliz daquele que sabe tocar um instrumento, né? Mas às vezes você tem um amigo que sabe tocar, mas se não sabe, existem os playbacks, existem as caixinhas de som portátil, né? E a música é sempre muito bem-vinda, né? Então, desde a Lei 11.796, ela traz, né, no currículo a música como um conteúdo obrigatório. A Fonterrada, ela fala sobre que a música pode acontecer de maneira ativa ou passiva, não só música, como os elementos sonoros, né? Quem já não acordou um dia com uma música que entrou na sua cabeça e passou o dia na tua cabeça e tu não conseguiu de jeito nenhum, né, retirar essa música? Mas por quê? Porque um dos conceitos que a música traz, ela é uma linguagem que trabalha as emoções, né? Então, a música, ela traz elementos sonoros, né? Que, vezes, esses elementos sonoros, eles podem ser de maneira agradável ou desagradável aos ouvidos humanos, né? Então, é muito importante que, desde a infância, a música seja um estímulo para as crianças. Mas a música é uma construção de harmonia, melodia, de ritmo. Então, se a gente não tem essa base técnica para se trabalhar a música, é muito interessante se trabalhar os estímulos sonoros. Então, se eu quero trabalhar com as crianças a questão das abelhinhas, eu vou atrás, né? Vou lá no YouTube, né? Vou procurar os sons das abelhas, né? Se eu quero trabalhar os pássaros, eu vou atrás e na minha aplicação eu vou apresentar para as crianças o som do bem-te-vi, do sanhaçu, né? E aqui foi um dia em que nós iríamos falar sobre as abelhas. Estávamos fazendo uma introdução com as crianças, com música, né? Esse daqui é um ukulele.
E aí, deixa eu ver agora como é que eu consigo. Eu diminuí aqui a apresentação e eu quero mostrar para vocês uma música. Essa, não sei se está saindo áudio aí para vocês, eu acho que não, que é esse o. Não está. Aí, vou dar uma pausa aqui. Essa canção que eu vou mostrar aqui para vocês é de uma escritora amazonense muito famosa, que já está no andar de cima, uma colega querida, Ana Peixoto. Ana Peixoto um dia foi eu trabalhava, acho que numa escola, ainda não era em CEMEI. E aí ela me apresentou uma poesia, um poema, que era O Bicho Papão dos Bichos. E eu vou mostrar para vocês um pedacinho. Deixa eu ver primeiro se está afinado aqui. Vocês conseguem ouvir o violão? Sim. Bacana. Esse daqui, ó. Socorro, corram, salve-se quem puder. O tatu, a jiboia, o jabuti, o maguari, o irapuru, a lontra, o jacaré, a sua onça preta, o quatipuru, a cutia, o viado ticoã, a paca, a murucututu, o japim, o gavião peré, o bem-te-vi, a sucuriju, a iambu, o tucano, araçari, o pica-pau, o sapo-cururu. E aí vai, olha, essa canção, se tu quiseres aprender 100 nomes de animais, de bichos, da fauna, tu procura lá no YouTube O Bicho Papão dos Bichos, da Ana Peixoto e Raimundo Brilhante, que aí ela sai descrevendo todos esses animais. E lá no finalzinho, aí nós falamos o seguinte: todos têm medo do bicho papão, até a onça pintada, coitada, fica amarela, morrendo de medo, quando por entre os arvoredos vê o homem caçando ou pescando, invadindo a floresta, matando os bichos de sede e fome. Para os outros bichos ele não presta não, ele é o homem, o bicho papão. Para os outros bichos ele não presta não, ele é o homem, o bicho papão. Legal, né? Então essa canção da Ana Peixoto foi assim uma inspiração, né? E aí teve outros poemas dela que eu saí musicalizando, né? E depois no projeto de mestrado nós trabalhamos com a música e os elementos sonoros na educação infantil. E nesse projeto nós trouxemos a canção das araras, canção da ariranha, canção do peixe-boi, né, que foi bem interessante, né? Essa canção aqui da arara, eu vou deixar aqui rolando o vídeo enquanto eu falo para vocês, é da Araraúna, né, que é o nome científico dessa. Foi uma indagação de uma criança, que a gente estava falando sobre a arara vermelha e depois falamos sobre a arara canindé. E aí o Caio perguntou: quais são as cores da arara canindé? Ele disse: né? Aí, a partir dessa indagação dele, surgiu essa canção, né? Deixa eu mostrar um pedacinho para vocês, mas você pode também procurar no YouTube essa canção e ouvir o áudio, né?
as cores da Araracanindé? Ué, 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 ué. Quais são as cores da Araracanindé? Verde e azul, amarelo, branco e preto, rima com picolé. Araracanindé, ela nasce do ovo, mora em troncos ou barrancos, não voa sozinha, adora comer frutinhas, toda colorida, faz um som pra conversar. Araracanindé, com suas asas vai voar. Ué, 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 ué. Quais são as cores da Araracanindé? Ué, 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 ué. Quais são as cores da Araracanindé? Então, quando nós trabalhamos a respeito da Araracanindé, aí nós trabalhamos usando essa indagação do Caio, né? Isso foi em 2015, eu acho que daí 2013, não lembro agora. A Alexandra está aí? A Alexandra é outra parceira, doutora Alexandra de Andrade. A Alexandra desde... Ela caiu agorinha, Brilhante. Caiu, né? A internet A Alexandra caiu. já volta. Desde o tempo da... Ela voltar aí já... Porque eu não consigo ver a tela de quem volta. O pessoal aí só me dá um toque. Mas acho que desde a época da pandemia, aí a Alexandra escreve muito lindo, muito bem. E não sei se vocês já assistiram aquele filme Letra e Música. A Alexandra tem uma capacidade de escrita e também dos poemas dela, que ela já traz a métrica toda certinha. Hoje ela até me passou uma música, aí ela disse, olha, eu não sei cantar, mas a música é mais ou menos assim. E quando eu ouvi, estava tudo certinho, né? Digo, poxa, se tu falasse que a música já estava pronta, eu nem precisava estar atrás de melodia, né? Então, alguns trabalhos que nós fizemos com a Alexandra, um dos que eu acho bem bacana é esse do livro dela, né? A Menina e o Quebra-Cabeça, né? Já voltou, Alexandra? Não. Não. A canção da Alexandra é essa daqui. Deixa eu só achar aqui. Ah, tá, achei. Porque toco no ukulele, né? Eu tô com violão. Somos sementes, corpo e mente. Somos sementes, girassol. Acalme o meu coração, me acompanhe, me dê a mão. Acalme o meu coração, me acompanhe, me dê a mão. Somos sementes, corpo e mente. Somos sementes, girassol. E essa é uma das músicas, né, que nós fizemos com a Alexandra. Tem também uma outra que... Isso foi justamente na época da pandemia. Olá, maninho e maninha, direto do meu tapiri, quero falar pra você que criança tem direito de ir e vir. Olá, maninho e maninha. Essa foi uma outra canção. Teve uma do Lobo Mal também,
O Lobo Mau e a Covid, que acho que é um dos livros também da Alexandra, e também fizemos a produção. Parte desses vídeos nós ainda estaremos publicando na nossa página lá no YouTube, mas pode procurar por Alexandre Andrade, Raimundo Brilhante, que você vai conseguir ver algumas produções. Voltou, Alexandre? Não. Falei para ela aqui pelo Zap, ela não viu. Acho que ficou offline. Bacana. E aí, nesse ano, eu acho que faz... Marnilda está aí? Nesse Tô ano... sim. Marnilda está aí. Nesse ano, eu acho que desde o ano passado, nós desenvolvemos um projeto com esse ser incrível. Ela é uma psicóloga, né, mas ela também é uma meliponicultora, e ela é a Marnilda. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Meliponicultura Vai à Escola. Como eu já estou falando há 40 minutos, eu vou tomar um gole d'água, eu disse, Marnilda, a estratégia quando eu for tomar água, aí tu fala um pouquinho, e a Marnilda vai falar um pouquinho sobre algumas ações desse nosso projeto da Meliponicultura Vai à Escola. Enquanto a Marnilda fala, eu vou mostrar algumas imagens que nós estivemos tratando especificamente. Eu acho que mais de 50% das nossas abordagens foi com crianças pequenas da educação infantil. Tá contigo, Manazinha. Vou só fechar aqui o microfone para eu tomar um gole d'água. Aliás, nem vai dar para eu fechar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Como o Rai falou, meu nome é Marnilda, eu sou meliponicultora há 4 anos, eu moro num sítio aqui no ramal do Brasileirinho. A gente tem feito algumas atividades de oficinas aqui no sítio, e por conta disso a gente sentiu necessidade de compartilhar desse conhecimento com as crianças, porque a gente acredita que a educação de base, ela precisa vir da sala de aula, né? E foi uma grata surpresa reencontrar o Raimundo. A gente estudou na mesma faculdade, no mesmo período, e a gente fazia parte do coral lá da UBRA, né? E depois disso a gente acabou meio que construindo os nossos caminhos, e fazia muito tempo que a gente não se reencontrava. E a meliponicultura foi essa ponte, né, de reencontro. E aí eu, conversando com ele, falei, eu tenho um projeto aqui que eu gostaria muito de colocar em prática. É um projeto sem fins lucrativos, a gente não tem nem grana para fazer isso, mas eu gostaria muito de colocar isso em prática. E ele foi aquela pessoa que abriu as portas de algumas escolas para a gente, facilitou a nossa entrada, né? E juntos somamos uma grande equipe que tem dado muito certo, né? O ano passado, inclusive, está fazendo 1 ano desse projeto incrível, que é de levar as abelhas sem ferrão para as escolas, e para nossa surpresa foi uma alegria muito grande, assim, as crianças ficam muito encantadas quando elas veem as abelhas, né? E a pergunta que elas sempre falam, mas tia, essa abelha tem ferrão? Eu conheço uma abelha já me picou. E é muito bacana, assim, a gente trazer essa informação tão importante e tão urgente, né, para esse mundo que a gente vive hoje, de aquecimento global, desmatamento da nossa floresta, e o quanto isso vai impactar nas nossas vidas e nas vidas das abelhas, né, que são insetos tão importantes, que polinizam mais de 75% daquilo que vai à nossa mesa todos os dias, né? E eu lembro que o ano passado, em uma das escolas que a gente foi, acho que foi até no dia que a gente comemora o Dia Mundial das Abelhas, dia 3 de outubro, em uma dessas escolas que nós estávamos, uma criança levantou a mãozinha e falou, tia, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu falei, você pode fazer. Se acabarem com todas as árvores, aonde que as abelhas vão morar? Então, isso me tocou muito.
Eu lembro que no momento que a criança fez essa pergunta, eu olhei para o Rai, assim, a gente meio que se comunicou nessa hora, né? Aham. Cara, eu acho que a gente está indo no caminho certo, né? Porque se a gente não impactar as crianças, né, que são essas polinizadoras do conhecimento, porque são elas que vão compartilhar do que elas aprenderam no dia a dia das escolas com os seus familiares, com seu pai, com sua mãe. E foi muito linda assim, essa experiência, sabe? Eu sou muito grata por ter reencontrado o Rai e ter abrilhantado esse projeto tão incrível que só está no comecinho. É isso, querido. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Nilda. Valeu. Nilda estava falando aqui, né? Isso daqui é uma caixa de abelha sem ferrão, uma das caixas da Nilda. Aqui nós conseguimos ver as crianças observando. Aqui é um plástico transparente. Do lado de cá, a entrada da abelha está fechada, né? E aqui elas conseguem visualizar como é dentro da colmeia, né? Onde estão os potinhos de mel, onde estão as abelhinhas que ainda vão nascer, né? E você pode, como não pode mostrar o rosto das crianças por completo, por conta dos direitos de imagem, né? Então, mas dá para notar a curiosidade, né, das crianças. Aqui fui na frente de um CMEI, vocês podem ver a rua aqui. Olha um espaço educativo, né, que nós criamos aqui, e as crianças ficaram super curiosas. Daqui vem as curiosidades. E a Marnilda trouxe uma raridade, né, que são essas microabelhas, né? E essas microabelhas, as crianças puderam observar, porque é raro fazer essa observação na natureza. Aqui teve o companheiro Ayrton, né, que teve aqui com a gente, também dando apoio no projeto, né? E vocês sabem que atualmente nós estamos trabalhando também nessa temática das abelhas sem ferrão, né? Como elementos tão importantes de polinização, né? Trabalhando com o livro Aprendendo com o Professor Tracajá e as Abelhas Sem Ferrão, que aí vem a questão das artes por meio da literatura infantil. Então, nesse livro... Brilhante. Sim. Quem entrou agora foi o Gabriel. Nosso Gabriel o Gabriel, que legal, cara. Que show. E aí, Gabriel? Se quiser dar uma falinha, Gabriel, fique à vontade. Gabriel é filho do nosso saudoso e fundador do professor Terão. Gabriel está se organizando aí. Ele só está ouvindo, ele tá sem microfone. Mas beleza, bacana. Valeu, Gabriel. Bacana. Valeu, seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, como estás ouvindo o teu livro, o livro do teu filho está comigo, tá? Quando for fazeres o churrasco, chamar a galera do Japsinf, aí a gente te entrega, tá? E aí, é uma das questões que algumas professoras, alguns CMEIs, né, e escolas também já estão tratando, né, sobre essa questão da literatura infantil. Eu trago aqui esse exemplo em que nós fomos levar essa contação de histórias das abelhas sem ferrão, né, do professor Tracajá, né, que o professor Tracajá é uma homenagem ao Terão, né, que foi tão importante na nossa vida. E você pode ver aqui, ó, que estava lotado, né, nesse CMEI. Agora pense que eu, com a anteninha aqui, o careca não tem cabelo, né, professor Washington? Então, haja suor aqui, mano, que as fotos não mostram. E aí foi bem legal essa parte aqui, porque nós passamos a trabalhar a cultura da escrita, né? Que a cultura da escrita é tão importante para as crianças, né? Ouvir a contação de histórias, né? Ter
essa base ali que Vygotsky fala, sabe, sobre o conhecimento real, até chegar ao conhecimento potencial, né? Então, nessa abordagem em que nós estamos tratando, que tratamos, né, na literatura infantil, é um momento em que, nesse momento, a gente está trazendo experiências leitoras para as crianças, e a partir das curiosidades chegam as experiências escritoras, né? Mas não uma escrita como aquela escrita do código, não necessariamente isso, né? Mas uma escrita da maneira da criança, né? Então, aqui eu estava cantando a musiquinha das abelhas para as crianças, enquanto elas pintavam as atividades, né? Aí a professora da turma pegou, se vocês podem ver aqui, rolinho de papel higiênico, tinta guache, e produziu com as crianças as abelhinhas. Então, já começou a surgir o conhecimento potencial a partir das artes, né? E lá no YouTube tem essa canção, né, Tantas Abelhinhas, né, que eu e a Marnilda estivemos produzindo, né, que fala também sobre essa importância da meliponicultura e das abelhas, né, para a educação, né? Eu trago aqui um pensamento que aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Então, eu espero que esse tempo em que nós estivemos aqui com vocês tenha sido significativo, que de alguma forma a gente tenha conseguido compartilhar experiências e conhecimentos. Tomara que tenha sido produtivo para a sua vida, para quem esteve aqui e também para quem vai acessar depois essa reunião do grupo de pesquisa. Muito obrigado, pessoal. Maravilha, professor Brilhante, né? Já retorno para as suas considerações finais, né? Nós temos ainda 20 minutos no nosso tempo de reunião. Se alguém tiver algum comentário, quiser fazer uso da palavra aqui no microfone, fique à vontade. Se quiser ir para o chat, fique à vontade. Se quiser alguma pergunta para o professor Brilhante, né, fiquem à vontade, tá? A palavra é de vocês. Obrigado, professora. Brilhante, enquanto os colegas verificam se tem mais alguma questão. Eu vendo a tua fala, eu já sei do teu trabalho, né? Para mim não é surpresa, né? Sei como tu trabalha, é algo fantástico, né? Imagino que você tem um projeto de tese de doutorado pronto, esperando o momento certo, escolhendo o programa que vai ser. Não é nem você que vai ter o privilégio do programa, é o programa que vai ter o privilégio de tê-lo como doutorando, né? Espero que seja o nosso PPGE, que vai ter um doutorado, se Deus quiser, ano que vem. Aí eu fico pensando o seguinte, né? O meu foco não é nem para os estudantes, que para mim ficou clara a maneira que tu trabalha com a meliponicultura, com a musicalidade, com tudo isso. Eu queria entender, Brilhante, assim, o professor da educação infantil mesmo, aquele professor da sala de aula, né? O pedagogo que está lá dentro ministrando aula, ele tem a consciência plena e trabalha de maneira intencional, com intencionalidade pedagógica já, o ensino de ciências na educação infantil, ele pensa isso de maneira intencional ou ele está meio no automático? O que tu percebe, né? Não vou nem na literatura a gente sabe. Eu quero saber do Brilhante, da vivência e experiência do Brilhante na sala de aula. Pô, professor, bacana a pergunta. Olha, essa pergunta aí foi apesar do Cabra ser doutor, mas foi uma pergunta de mestre, né? Cara, não, agora eu trabalho nesse CEMEI, trabalhei em 2012, aí depois saí para o mestrado, depois saí para
a direção e depois saí andando por outros ambientes educativos. E passei por outros CMEs a partir de assessoramentos pedagógicos, né, coordenação. E eu vou falar pelos colegas da educação infantil em que eu tive contato, e a partir das pesquisas, eu não consigo ver esse ensino de ciências com clareza. Eu consigo ver algo semelhante às ciências, né? A linguagem matemática, as expressões corporais, mas o fechamento específico da ciência, como os RCMEs, né, que para a educação infantil indicavam, e tinha a natureza e sociedade específica para a educação infantil trabalhar ciências, foi retirado justamente porque que o professor não tem essa preocupação. Porque a ideia de educação infantil é não ter blocos separados e sim ser um ensino, uma tentativa de ensino integral, né? Então, por isso que eu acho que não existe necessariamente essa cultura do conhecimento específico das ciências na educação infantil. É o que eu imaginava, né? É algo que nós, nos cursos de formação de professores, né, nós já estamos fazendo esse trabalho, pelo menos na UEA, na Escola Normal Superior, também TEFE, em Parintins. O ensino de ciências já tem permeado as discussões, né? Isso já acontece. Mas eu imaginava, ainda está muito na questão mais intuitiva, né? Eu vi a professora, vocês falando a respeito da criança que levou a picada, me picou, né? Então, uma possibilidade grande de trabalhar o ensino de ciências. Muito bem, o pessoal está te parabenizando, né? Uhum. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma? Senão a gente já vai caminhando para as despedidas. Enquanto alguém pode se manifestar, Brilhante, o que eu posso falar é agradecer pela tua generosidade, né? A professora Marina pediu a palavra. Não sei se ela está podendo falar, já está em casa, professora, se ela quiser se pronunciar, fique à vontade. Boa noite, professor Washington. Boa noite, colegas. Boa noite, professor brilhantíssimo, não é? Boa noite, Osmani. Satisfação, né? Primeira vez, mas muito satisfeita aqui com as experiências, né, apresentadas, né? Parabenizar o grupo de pesquisa, parabenizar todos aqueles que reservam esse tempo. Nós precisamos desse tempo, né? E eu sou do tempo em que o professor Guedin era coordenador do curso, e nós tínhamos os tempos de estudo, nós tínhamos os tempos de trabalho na sala de aula, tínhamos os tempos de estudo e tínhamos o tempo para as nossas publicações e participações em eventos científicos. E agora, professora Vanderlete, nós estamos tentando esses momentos também, iniciando com o NDE, para depois ampliar o convite para o colegiado, né? Esse momento dos estudos e da partilha nos grupos, mediante alguma indicação bibliográfica, enfim, né? O professor precisa também estudar, né? E ele não estuda só quando ele está no mestrado, doutorado, ele estuda todos os dias, mas às vezes é um estudo meio solitário, né? Meio não muito solidário com o colega, com seus pares, enfim, né? Então, aqui eu considero um momento dessa partilha, né? Dessa solidariedade, desse comunismo científico, como dizia um amigo meu, professor Eliseu Vieira Moreira. Mas, enfim, aí, além de parabenizar, gostaria de fazer um convite, né? Depois a gente formaliza ao professor Brilhante, porque a perspectiva da Semana de Pedagogia será nas infâncias amazônicas, né? Ainda vamos propor no colegiado e tudo, né? Mas como nós precisarmos submeter ao edital, né, da universidade para eventos, PAREV, então PADEV, então nós fizemos essa proposta, mas ainda vamos consolidar
no colegiado, mas, enfim, independente disso, seja bem-vindo ao curso, se não na semana de pedagogia, mas em outros momentos, para que nós possamos, né, mostrar aos alunos, socializar com os alunos algumas experiências, né, muito proveitosas nessa dimensão aí da questão da arte, da questão da corporeidade, né, dos valores amazônicos e das ciências, né, na educação infantil, né. É isso, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite, parabéns. Continua aqui. Abraço a todos. Obrigado pelo convite, professora Osmarina. Vai ser um prazer falar sobre educação infantil. Quem sabe levar umas abelhas lá com a Marnilda para levar essa abordagem também, né, para os estudantes, né, de como tratar também a questão das ciências na prática, né, com os futuros professores, nossos futuros colegas, né? Maravilha, né? Imagino, né, torço que o Brilhante aceite o convite, né, vai ser muito enriquecedor. A professora Marina, ela comanda o nosso colegiado de pedagogia com a professora Vanderlete. Eu me sinto muito honrado de fazer parte do colegiado de pedagogia da ENS. E na semana de pedagogia já tem aí informalmente um convite, Brilhante. Professora Vanderlete me conheceu quando eu tinha cabelo, uma querida do meu coração. Sim, ela, a professora Marina, coordena lá o nosso curso, o Louvor. A professora Maria Raimunda, né, é egressa da pedagogia da UEA e é egressa do PPGE, que é professora mestra já formada. Ela, né, fala que o teu livro, né, faz sucesso. Aquele livro do nosso último encontro presencial, penúltimo, né, de outubro, novembro, com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental, lá na comunidade indígena. A professora Maria Raimunda, ela é professora indígena, e ela trabalha numa escola, numa comunidade indígena lá de Alvarães, tá? Lá na legal, comunidade. Me chama, Raimundinha, me chama para eu ir lá, mano. Olha só, que maravilha, né? E como tu tá vendo aí no chat, né, ela tá dizendo que o livro é um sucesso. Ela contava a história do livro, né, eles criam a história através de ilustração, ou seja, os frutos, né, na verdade é o que de fato tu queria. Era isso, né, que a outra ponta da corda, que as crianças de fato tivessem esse contato. Porque alguns desses livros ficam guardados, e esse livro que ele é muito bem o material é de uma grandíssima qualidade, desde a textura do material, a ilustração, a cor, né? Mas não é um livro que deve ficar guardado na biblioteca. Tem que ser usado mesmo no chão da escola. E a Maria Raimunda está fazendo isso. Obrigado pelas palavras, Raimunda. Sendo assim, meu amigo Brilhante, né? Eu passo a palavra para você e agradecendo pela sua generosidade de estar aqui conosco, né? Temos muitas atribuições pessoais e profissionais, você pelo menos sei das suas várias, mesmo assim dedicou tempo a preparar o material, a organizar, e dedicar essas mais de 2 horas aqui conosco, fica a nossa gratidão, querido, né? Você pode fazer suas considerações finais. Ô, professor, obrigado. O São Cabo é muito querido, aprendemos assim a lhe amar e lhe respeitar assim com muito carinho. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Só respondendo a Raimunda, muito obrigado por estar trabalhando o nosso livro, né? O Matias Bernardo está aqui também, que é o ilustrador. E olha só, né, Matias, onde é que a gente está indo? O Matias é a Jonice, né, que é lá do CEMEI. E aí o Matias, de vez em quando a gente conversa, né? E o livro já andou pelas barrancas e já esteve lá em Fortaleza. Agora recente, eu tive o prazer de levar alguns livros para doação, e eu quis ir lá na cozinha de um dos restaurantes e falei com uma das cozinheiras. Eu perguntei: tu tens criança pequena? Ela disse: ixi, eu tenho 3. Eu disse: então tá aqui, ó, 2 livros
para te ler para os teus filhos. Então, muito bacana, obrigado por você que está trabalhando os nossos livros, né, de educação infantil. A cultura tem que ir embora mesmo, tem que ser difundida. Eu quero fechar o meu agradecimento com um trechinho do poema do Braulio Bessa, que diz o seguinte, que, sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta quem vive triste, lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem sempre que você perde é de fato prejuízo. Então, a gente tem que pensar que o nosso trabalho na educação precisa ser desenvolvido, precisa ser colocado mesmo em prática, e os frutos, se Deus quiser, vai aparecendo. Vamos fazendo a nossa parte, sendo aquele grupo de pessoas que influencia de maneira positiva na educação. Obrigado, professor, obrigado ao grupo de pesquisa, valeu, Saulinho. Gabriel, grande abraço para ti, meu irmão, saudade de ti, aparece na próxima reunião lá no grupo. Obrigado, gente. Maravilha, professor Brilhante, né? Mais uma vez, obrigado, você, como sempre, foi brilhante, como diz o nome. Meus amigos e minhas amigas, aqui nós fechamos a nossa reunião virtual, né? Nós estamos fazendo intercalados um mês virtual, com palestras assim, com temas livres relacionados à nossa área, e no outro mês o estudo de textos e livros de maneira presencial. Atualmente nós estamos nos reunindo lá na Escola Superior de Tecnologia, no prédio da Academia STEM, né? E todos estão convidados, né? Todos sintam-se acolhidos e convidados. No mês de março nós vamos nos encontrar presencialmente e brevemente nós vamos discutir as datas. Então era isso, tá? Eu agradeço a todos que dedicaram essas horas aqui conosco. Quem está no nosso grupo de WhatsApp, a gente interage por lá. Quem não está e quiser participar, fala comigo, com o Ciro. E nos vemos brevemente, tá? Brevemente vamos estar discutindo novamente muito ensino de ciências e espaços não formais. Matias aí também, obrigado pela noite, eu que agradeço também. E a todos aqui que estiveram presentes. Valeu, Brilhante, querido. Até a próxima. Excelente, obrigado, tá? As minhas orientandas que também estão por aqui, demais professores e membros do grupo. Até a próxima.